Olá, senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês em mais esse vídeo. Hoje nós vamos contar com a participação, mais uma vez, né, da Marlene Zerbato, consultora financeira, especializada em gestão, em investimento, e hoje ela vai dar uma aula. Peraí, Marcelo, segredo, aula? Sim, uma aula sobre uma coisa que ela é especializada, previdência privada. Tudo bem, Marlene? Tudo bem, Marcelo. É hoje, hein? É, Hoje nós vamos deixar todo mundo rico aí. Ou aí sim, hein? esclarecido, hein? Rico eu não sei, né? Eu tenho minhas dúvidas aí, porque esse negócio de previdência privada eu tenho aí as minhas ressalvas, eu tenho um pezinho atrás. Vamos ver se você tira a minha cisma sobre isso hoje, Marlene. Combinado. Vamos, Vamos né? trabalhar isso porque é um investimento delicado e você precisa saber como funciona. E tem uma coisa: se você já tem um investimento, fica com a gente que eu vou te explicar o que são os itens importantes para sua análise. Se você não tem uma previdência privada, fica com a gente até o final que eu vou te explicar se é legal, se é bom ou não você fazer. E se você pretende fazer o investimento, como é que funciona e tudo, fica aqui que a gente vai tratar desses assuntos. E também eu falo aqui da previdência privada empresarial. Então, digamos que você está entrando numa empresa, ou você já tem um investimento lá de previdência privada na sua empresa, vamos falar sobre vale a pena, não vale a pena. O pessoal tem perguntado bastante sobre isso. Verdade. Aliás, essa live aqui é fruto de uma pergunta de um inscrito aqui do nosso canal sobre isso. Ele Bacana. falou, Marcelo, a empresa que eu trabalho oferece a previdência privada. Quero saber qual é a melhor opção para mim. Falei, bom, aí tem que ser com a Marlene, que é especialista na área, que eu não manjo nada desse negócio. E você que está assistindo esse vídeo, coloque aí no comentário para nós. Você tem previdência privada? Quanto que você paga por mês de previdência privada? O gerente do seu banco já ofereceu previdência privada? Aí ele vem, ele fala para você, não, tem o PGBL, VGBL, vixe, deu nó. E agora, qual a melhor opção? A Marlene vai ensinar tudo isso aí pra gente hoje. Vamos nessa, Marlene. O que é essa sopa de letrinhas, né? Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou começar com o tema da armadilha, porque a previdência privada, não conhecendo esse produto, realmente vira uma armadilha no seu bolso, para o seu futuro. Tem os riscos aí neste investimento, tá? Então, será que é um bom investimento para você? Será que ele rende bem? Será que você realmente vai estar garantindo o seu futuro com este tipo de investimento? Então, vamos lá. Para eu explicar um pouco sobre previdência privada, eu tenho que falar da diferença da previdência privada e a pública. Então, vamos lá. Previdência pública, o que é? O INSS. Então, tem as regras, né? Que do trabalho, quem determina essa regra é o governo. Então, à medida que a gente vai tendo um tempo de contribuição na previdência social, portanto, previdência pública, você vai ter uma aposentadoria e tudo mais. Ok? Então, qual que é a diferença de um investimento de uma previdência pública e um investimento, desculpa, a previdência pública não é um investimento. Qual é a contribuição que você tem e você vai receber o INSS de acordo com a contribuição, ok? Aposentadoria pública, INSS. E a previdência privada é você, como o nome diz, privado, é você fazer o seu próprio investimento. É você fazer o seu pé de meia. E aqui eu quero fazer um comentário com você. Não tem uma ilusão aí. O seu saldo acumulado dentro do período que você guardou o dinheiro, que você investiu, porque é um fundo de investimento em previdência privada. Então, você precisa conhecer essas regras e saber que você não vai ter um dinheiro a mais do que aquilo que você contribuiu. Então, se você juntou 10 mil reais em 10 anos, é este saldo que você vai
ter de contribuição, não tem o que fazer, ok? Então, é bem claro que, assim, a previdência privada é um fundo de investimento e você vai se aposentar numa renda de complementação, e aí o dinheiro que você acumulou é o dinheiro que você vai vir a receber. E as formas de recebimento eu vou falar logo mais, ok? Boa, muito bom. Existe aí, qual que é a questão, né, da nossa vida? Para efeito didático, o que acontece sobre as nossas finanças ao longo da nossa vida? Vamos dizer que até os 25 anos, você não teve ainda um trabalho, uma renda formal, ou seja, você não montou ainda o seu patrimônio. O próximo passo, você vai ter contribuição entre 25, e aí, Marcelo, põe para mim uma teclinha aí, que eu queria que você entendesse que esse vai até os 65 anos, dá um enter aí, é um trabalho remunerado entre os 25 anos e 65 anos. Então, neste raciocínio, é como se você tivesse um prazo de 40 anos para contribuir, tá? E contribuir, neste caso da nossa aula, é a previdência privada, ou seja, você pessoalmente fazer o seu investimento, é juntar o teu capital, prevendo uma complementação de renda lá na frente. Lá na frente, quando? Nesse prazo aí que eu estou estimando em 40 anos. Ou Perfeito. seja, estou imaginando, 25 anos você começa a guardar seu dinheiro, investe. 65 anos, ou seja, é um período que você tem para você fazer poupança, para você guardar o seu dinheiro. Tá. Vamos lá? Vamos lá. Então, eu com 25 anos de idade hoje, né? A minha idade hoje, 25 anos, quando eu tiver lá 65, eu já vou ter uma complementação. Eu ainda estou em tempo, né, Marlene? Porque eu só tenho 25 anos, então... Pois é, isso aqui é um efeito didático, porque é o seguinte, dá um enter para mim, você vai ver que eu estou tratando aqui da aposentadoria. O que significa, e trocando em miúdos, né, Marcelo? Significa que você tem um prazo longo, então, investir em previdência privada não faça menos de 10 anos, né? Então, tá lá com 65 anos, vou começar a fazer minha previdência? Não, esse não é um investimento para essa fase da idade, porque a gente vai ver na tributação, você precisa de 10 anos para esse fundo ficar menos mal. Então, tem uma série de coisas que a primeira regra é, cara, já estou lá com 65, 70 anos. É um investimento bom para mim? Não, não é. Tá? E nós vamos ver uma questão do porque se você não tomar esse cuidado de também ao longo do período de poupar e investir, ou seja, quando você tem um trabalho remunerado e salvar uma parte deste dinheiro, você vai contribuir com o INSS, ok, já está lá guardado, e você vai fazer um pé de meia. Então, vamos ver onde é que é bom você fazer esse pé de meia. Por quê? Não fazendo isso, não se precavendo, não propondo uma poupança de longo prazo, dá um enter, eu vou mostrar para você o que é que acontece nesse período. Tem uma continha que é assim, isso nem é um estudo brasileiro, tá? É um estudo americano. 64% da população na terceira idade ou na fase da aposentadoria passa muito arroxo, muito apertado, porque as despesas, por vezes, com saúde aumentam, a receita ou o recebimento diminui. 64% da população fica na linha da pobreza, tá? Ou vive de ajuda da família ou do governo, a coisa não é legal para a maioria esmagadora da população. Marlene, isso a gente está falando numa estatística americana, né? É. Aqui no Brasil, esse índice é muito maior. A gente pode dizer que sim. É, porque lá eles são adaptados, eles aprendem na escola, né? Que eles têm que fazer a própria previdência privada. A própria previdência, e não quero dizer com isso, Marcelo, previdência como um produto que eu estou tratando hoje, previdência privada.
Porque, na verdade, qual é o objetivo que a gente tem? Juntar capital para esta fase da vida chamada aposentadoria, né? Para você começar, e a gente vai ver, viver de renda, digamos assim. Esse é o conforto que a gente quer para o futuro. Então, esse estudo americano diz que 64% ficará na linha da pobreza nesse período. 26% no 0 a 0 e apenas 10%. Portanto, desses 10, 1% vai ficar bem mais tranquilo. Então, é uma pirâmide de corte mesmo muito severa, Sim. tá? É uma realidade, na verdade. Tá. E a gente parte, então, para o que é, então, o que eu faço? Eu faço, para eu me prevenir desta fase, eu faço, então, uma previdência privada? Essa é a pergunta, né? O que eu faço? E agora? Me deparei com uma realidade, ok, comecei a ter renda, estou trabalhando, estou aprendendo aqui com o Marcelo Segredo, toda semana eu vejo vídeo me dando um conhecimento. O que eu faço agora? Vamos trabalhar se o fundo de investimento vai ser legal para você, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar a partir de agora este dinheiro que você conseguiu salvar e vai prever que no longo prazo você vai colocar na previdência privada ou fazer a sua própria previdência, o seu pé de meia. Onde é que você vai fazer esse investimento? Você precisa, não tem jeito, do banco, tá? Então, vou fazer um parêntese aqui. Você sabe que os bancos são, na verdade, um conglomerado financeiro, tá? Então, quando você passa na frente de um bancão lá, ele tem segurador, ele tem a parte que quem faz o plano de previdência privada para nós, que vai lá investir e tudo mais, é a seguradora. Então, quando você adere a um investimento deste tipo no banco, na verdade, você está usando o banco ali como estrutura, mas, na verdade, você está investindo na seguradora ligada àquele banco, tá? Perfeito. E as É isso normas aí. são da... Oi? Perfeito, é isso aí. É importante saber isso, porque você fala, eu nunca ouvi falar desse banco, vou investir nessa previdência, e na verdade, cara, tem um monte de previdência sendo vendido por seguradoras poderosas, com Uhum. custo muito menor, e a gente, às vezes, por entender que o bancão lá é o que me dá segurança, não é bem assim, tá? Mas a Perfeito. gente conhece esse produto financeiro através dos bancos, tá? Acredito que 99% das pessoas conhecem através do que o gerente sugere para fazer, principalmente no final do ano, que eles têm meta para cumprir, estabelecida pelo banco, para fazer previdência para dezembro, sabe? Tem metas, é terrível. E nem sempre é um produto bacana para você. Vamos falar sobre isso agora, tá? Um fundo de previdência privada é exatamente isso. Vocês têm aqui, acompanhado com o Marcelo Segredo, o que é um fundo de investimento, né? O que é investir? Investir é você receber dinheiro, uns juros, do dinheiro que você guardou. Então, você investiu, procurou uma instituição financeira, colocou seu dinheiro lá, 30 dias depois você vai ter juros, tá? Previdência privada é um fundo de investimento. Então, como fundo de investimento, ele tem um objetivo de juntar o seu dinheiro, que o banco não vai contribuir com essa parte, é só o seu dinheiro. Então, todo o saldo que tiver lá pertence a você, investidor cotista daquele fundo, tá? E, no final das contas, como que você espera desse fundo de previdência privada, né? Você espera o quê? Que ele complemente a sua renda, que mantenha o seu padrão de vida, que você vai viver de renda desses investimentos, tá? Então, você vai juntar esse dinheiro neste fundo de investimento em previdência privada, prevendo qualidade de vida, ok? Perfeito. Então, você vai ver que na sequência, como é que a gente gostaria que isso fosse, né? Então, eu tenho o INSS, porque agora eu já não trabalho mais. Eu já dependo de uma renda
não mais da renda do trabalho. Eu dependo do patrimônio que eu acumulei ao longo daqueles exemplos lá que eu dei, dos 40 anos, tá? Para uns é mais, para outros é menos, né? Então, salvar o dinheiro no momento em que você está na fase produtiva de trabalho é importantíssimo. Porque você, no final das contas, quer o quê? Complementar a sua renda na aposentadoria, ou você vai trabalhar o resto da vida. Marcelo, você acha que você vai trabalhar o resto da sua vida? Alô, Até é ruim, hein? você fala, bacana, eu faço o que eu gosto. Meu amigo, não é bem assim o raciocínio. Quando você chegar aos 80, 90, cara, o cenário muda. A gente não tem, às vezes, mais o mesmo potencial de trabalho. Você não vai mais conseguir, eventualmente, sair da tua casa às 7 da manhã e voltar às 9 da noite e achar bonito. Talvez você não consiga fazer isso. Então, a Sim. fase de complementação de renda, ela vai acontecer caso você tenha essa previsão no seu orçamento ao longo do período do seu trabalho, para que você complemente sua renda, mantenha o seu padrão de vida e viver de investimentos. E aí é o Marcelo Moreta e vocês, eu tenho certeza que falam, que é você viver de renda, viver de juros. Isso aí. Quando você vive de juros, você está rico. Você não depende do dinheiro para viver. Você não depende do trabalho para viver. Você depende apenas dos juros, do dinheiro que você acumulou. Seja ele em patrimônio no fundo de previdência privada ou em outros investimentos que a gente vai comentar, tá? Por que, no final das contas? Porque você quer proteger o seu futuro e o da sua família, né? No final das contas, é isso que a gente quer. Viver bem hoje, amanhã e depois. Porque tem uma triste história se você não usa este recurso a seu favor, este conhecimento a seu favor, tá? Dá um enter para mim que você vai perceber aqui que a sua família é o importante, é você, sua família. O que acontece quando eu não faço a minha lição de casa? Eu não monto um patrimônio ao longo da vida de trabalho. Temos um problema. E aí eu vou causar uma dor, porque a dor traz para nós um raciocínio, que é o seguinte: poxa, eu não fiz a minha lição de casa, eu não consegui, eu não, ok, não deu, ficou duro. Chegou no final da vida lá do trabalho, recebe o INSS e se descobre em falta de condições de sobreviver. O que significa isso? Que você está empobrecendo a própria geração, a sua próxima geração. O que eu quero dizer com isso, causando essa dor para você raciocinar? Se você não tiver o seu próprio sustento nesta idade de fase de aposentadoria, onde você talvez não consiga mais ter recursos do trabalho e viva com uma renda bem menor do que aquela do passado, o que vai acontecer com o seu filho? Vai falar, puxa, meus pais estão lá sem um plano de saúde, eu vou ajudá-los. Ah, eles estão precisando de uma cesta básica. O que acontece quando você tem essa postura e essa necessidade? Este seu filho, filha, vai tirar do neto. Já imaginou, então, a perpetuidade que você está causando na dor da família? Porque você está tirando do seu neto a possibilidade dele ter uma escola melhor, uma educação melhor, uma saúde melhor, uma moradia melhor. Entende a gravidade do assunto? Porque Marlene, Oi. você pegou pesado agora, hein, Marlene? Pegou Cara, pesado. porque se você não tem essa condição, você está empobrecendo a sua próxima geração. Eu Marlene, não sei se você já passou, eu não sei se você é aluno aqui, internauta, que está aqui nos vendo no YouTube, já passou, já viu alguém nessa situação. Mas esta é a dura realidade. Se eu não estou aqui para contar para você, uau, como é que você vai aprender isso? é verdade. Marlene, tem esse livro aqui que eu já recomendei para várias pessoas aqui do canal, ó. A Psicologia Financeira, do Morgan Housel.
Ele fala o seguinte, que tudo que você carrega para a tua vida financeira, tudo aquilo que você aprendeu até a sua fase adulta. Qual é a sua fase adulta? Quando você completa 20 anos de idade. Então, tudo aquilo que você assistiu da sua infância até os seus 20 anos de idade acontecer financeiramente dentro da tua casa, a probabilidade é que você carregue aqueles ensinamentos para o resto da tua vida financeira. Ou seja, se você cresceu diante de uma vida de privações financeiras, vendo pai e mãe usando limite de cheque especial, limite de cartão de crédito, comprando carro financiado, casa financiada, tudo financiado, ovo de Páscoa, até bacalhau, né? Hoje em dia o pessoal compra financiado. Meu amigo, minha amiga, se cuida, abre teu olho, é hora de mudar. Exatamente. E a gente está aqui para isso, né, Marcelo? Sim, Porque assim, você está esperando que a escola te ensine você a cuidar do seu dinheiro? Você não vai ter isso. Hoje em dia a escola não está conseguindo dar educação formal de ler, escrever e fazer conta. Então, abafa, exatamente. não vai conseguir isso numa educação formal, né? Isso aí é esforço próprio, tá? Não tem um modelo na minha casa. Meus pais fazem aquilo que eles sabem. Os meus pais fizeram o que eles sabiam fazer. Agora depende de você mudar esse cenário. Então, eu quero até pedir para vocês que eu fiz esse slide com carinho e com amor para você, para que você reflita sobre o que eu disse, de falar, uau, cuidado, porque você vai estar impactando a próxima geração. É simples assim, tá? Então, precisa salvar o dinheiro do consumo, sim. E agora nós vamos ver, porque dentro da Previdência, quando você fala assim, então tá, agora então eu vou começar a fazer meus investimentos, ou então eu já tenho a Previdência, então vamos entender o investimento Previdência Privada agora num plano, por exemplo, empresarial, tá? As empresas oferecem, tivemos um aluno com essa questão, as empresas oferecem, algumas, né, não são todas, oferecem um serviço de previdência privada, aí é uma previdência fechada, e aí sim, via de regra, elas são bem bacanas. Eu gosto bastante de falar para você que, cara, se você tiver dentro da sua empresa e você não aderir a um plano de previdência privada, faça isso, porque 99,99% são excelentes. Até hoje eu não vi um plano que tivesse impacto negativo, desculpe, um impacto ruim no investimento, porque às vezes você coloca um montante, sei lá, R$ 100, a empresa coloca R$ 50. Então, sabe, é uma proporção bacana, às vezes, de contribuição do empregador. E os custos, invariavelmente, são baixos. Então, se você hoje está numa empresa que você quer fazer uma adesão num produto como esse, vale super a pena prever um projeto de mais longo prazo, aposte que você vai manter esse plano por mais de 10 anos, e aí você começa a ter alguns atalhos, alguns benefícios bacanas, tá? E quando a gente fala de investimento em previdência privada, você vai encontrar dois tipos de previdência no mercado, tá? Oferecidos para os investidores, para os poupadores, que é isso tanto no plano empresarial e previdência fechada, quanto essa que os bancos oferecem para a gente. É o PGBL e VGBL, tá? O que é? É um plano gerador de benefício livre e o Vida gerador de benefício livre. Não precisa decorar. O que é importante neste cenário é que você entenda qual é o melhor investimento para você. Então, não sei se você já viu por aí, Marcelo, uma coisa muito perigosa, que tem um benefício fiscal. Você já viu isso? Falar a previdência privada é legal, é bom, porque tem um benefício fiscal, que você vai pagar menos imposto de renda. Sim, já ouvi Não é falar. bem assim, não é bem assim. O benefício fiscal, na verdade,
usa isso como uma propaganda, você vai ver isso nos meios de comunicação, no jornal, na TV, o banco falando lá, o gerente falando, mas na verdade isso chama-se diferimento fiscal. Vou explicar. Linhas gerais. O que significa? Você está investindo numa previdência privada, Ah, PGBL como escolha, e você vai ter um benefício fiscal ao longo do ano que você depositou lá, digamos, os depósitos que você fez, vai ser somado, vai ter uma declaração de imposto de renda, você vai declarar esses aportes lá no seu imposto de renda, tem umas regras para isso. Não vou me alongar aqui, porque realmente isso é bastante específico, tá? uhum. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: não existe almoço grátis. Você já viu o governo, um banco, alguém dar alguma coisa para você e falar, ah, tá tudo certo, deixa para lá? É Não. ruim. O governo também vai te sangrar, porque você vai achar que fez uma previdência chamada PGBL. Quando você fizer o resgate, meu amigo, a tributação vai comer o seu orçamento. No próximo slide eu vou explicar melhor isso. Quer ver? Eita. Eu tenho uma questão de imposto de renda. Benefício fiscal é assim. Tem uma renda, vou fazer uma conta aqui redonda, Tá. apenas para efeito didático. O que eu vou falar aqui, eu não sou contadora, não vou fazer conta, porque quando a gente quer aprender a investir, eu não preciso entender aquela questão, eu quero saber se isso é bom para mim, então eu vou mais rápido no ponto. Imposto de renda, benefício fiscal, não é bem assim. Quando você investe numa previdência privada, você declara o que você aplicou todos os meses, então você soma lá, aplicou R$ 5.000 no ano, R$ 6.000 no ano inteiro, R$ 500 por mês. Chega no final do ano, você vai, foi R$ 6.000, legal. Coloca isso como contribuição na Previdência, que vai ter um campo específico de PGBL, de Previdência Privada, tem um campo específico no Imposto de Renda, e aí você vai ter um leve desconto no seu imposto a pagar, mais ou menos como uma despesa médica, sabe, que a gente tem. Então, é mais ou menos esse raciocínio. Só que aí, na hora que eu vou fazer o resgate, pode dar um ok, você vai entender. Ele, na verdade, ele se volta contra você, porque isso é um diferimento fiscal. Então, o governo vai pegar e vai refazer essa conta e falar: ah, como é isso? Próximo ponto que eu vou te falar. A diferença entre um produto financeiro, fundo de investimento em previdência privada, PGBL, VGBL, tá aí, ó. Você tem dentro do PGBL, pode, ok, você vai ter na hora do resgate, lembra que lá no passado você teve um benefício que você falou, eu estou tendo um descontinho aqui na minha despesa e que eu não vou salvar um pouco de imposto, não vou pagar tanto imposto, né? Você tem um benefíciozinho ali. Aí, quando você vai fazer no PGBL, você fala, uau, eu estou resgatando agora e o saldo que eu tenho no meu fundo, vamos supor que eu juntei R$ 100.000. Então, eu vou resgatar a minha previdência agora, que eu preciso desse dinheiro hoje. Você Certo. vai declarar este resgate no imposto de renda e você vai incidir o imposto de renda sobre o montante, sobre os R$ 100.000. E não Perfeito. como no VGBL, que você vai ver agora, no momento do resgate, ele incide imposto de renda sobre os juros. Olha que diferença importantíssima. Eu pergunto para você, você quer ter imposto de renda descontado no montante todo quando você resgata ou só sobre os juros? Só sobre os juros, né? Só sobre os juros, né? Então eu costumo dizer que o PGBL é um tiro no pé. Ô, Marlene, mas é assim, a maioria dos bancos não oferece, assim,
Eles não explicam dessa forma que você está explicando, tá? E as pessoas acabam sendo induzidas aí pelo PGBL. Porque na verdade, você vai perceber aí que existe um apelo, entendeu? Aí você fala, não, você vai economizar no seu imposto de renda. Para quem tem faz o imposto, percebe que já paga um certo imposto, ou quer ter um chorumelos lá do imposto, um recebimento um pouquinho, acha que isso daí é bonito. Mas na hora do resgate, então eu vou fazer agora eu vou imprimir uma dor de novo. Estou aposentada, que lindo. Agora eu começo a receber aquele plano de previdência que eu levei os 40 anos aportando lá, depositando tal. Chega no meu final do prazo lá, que eu quero começar a receber, começo a receber uma renda tributada. É bem difícil, né? Porque é uma época em que você precisa ter dinheiro, mais dinheiro, e tudo que você precisa fazer é não pagar imposto, você vai pagar mais imposto, porque a sua renda vai aumentar. Porque o PGBL vira uma renda, né? Sim. Tá? Como se fosse um aluguel, que você recebe aluguel, Uhum. ele vira uma renda, tá? E quando a gente fala, estou fazendo um plano de previdência, ou eu já tenho, puxa vida, nossa, que importante eu saber isso. Qual é o regime de tributação que eu deveria estar escolhendo, já que a previdência privada me dá essa possibilidade de eu ter um desconto na, no valor descontado do imposto, na parte, por exemplo, os investimentos hoje são, você não consegue numa renda fixa, um fundo de investimento em renda fixa, ele vai de 22,5% até 15% sobre o rendimento e tudo mais. Na Previdência, você consegue chegar em 10%. Então, se você fizer um plano, ou mudar o seu plano para um regime tributário regressivo, você chega em 10% ao longo, né? Tem que esperar 10 anos para chegar nessa alíquota. Acaba sendo menos mal, tá? Acaba que é menos mal, porque se você dá um enter para mim, você vai ver que no regime regressivo, ele vai diminuindo. Então, é assim, você juntou 50 mil reais num fundo e rendeu 5 mil reais, vai? Neste regressivo, e você precisou daqui 2 anos, você perdeu um pouco o caminho lá e precisou tirar o dinheiro. E você fez um PGBL no regime regressivo. Você vai ter de desconto lá no seu investimento, ou seja, sobre os 55 mil, e não só sobre o rendimento, porque você está resgatando em 2 anos, 35%. Marcelo, ó, você fez um fundo de previdência privada, PGBL, hoje, porque o gerente falou que é bonito. Mas Sim. você não sabe que você tem que esperar um prazo. Ai, você vai ter desconto no teu imposto de renda. Você fala, ai, que bom. Aí você resgata em menos de 2 anos. Aquele dinheiro todo, mais os juros, vai ter 35% de desconto. Quer Jesus, dizer, amado, é muita coisa. é muita coisa, Por isso que tá? você falou lá no começo, né, Marlene? Previdência privada, você sempre tem que pensar um prazo mínimo de 10 anos. É. E tomar muito cuidado com PGBL e VGBL. O PGBL é um tiro no teu pé, porque você vai ter que fazer um ajuste fiscal. Então, se eu puder recomendar aqui qual é o cuidado que você precisa ter, com essa questão tributária. Nada de fazer PGBL. Então, você caiu de paraquedas no banco e vai fazer uma previdência. Puxa vida, a gente vai falar um pouquinho explicando mais sobre isso, mas digamos que você faça isso. Agora, faz então um VGBL, que você vai ter um desconto de imposto sobre o valor que render, e não sobre o montante. Então, a diferença do PGBL e VGBL é brutal, Muito tá? legal. Eu diria que fazer um PGBL é temeroso. E não para por aí. Ainda tenho mais umas coisinhas para colocar para você. Gente, só essa dica da Marlene aí, ó, já é suficiente para você curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama, nossa, né? Filhos, sobrinhos aí,
Compartilhe essa informação. Porque muita gente, ó, cai em papo de aranha quando vai em banco. Você vai encontrar, e aí você definiu que o melhor para a sua vida, depois dessa aula, você fala, eu vou fazer um VGBL, por alguma razão que eu acho bom. Você vai encontrar 3 tipos de investimento. Aí você vai ver renda fixa, então ele é um fundo, vai ser um fundo de baixo risco, médio risco e alto risco. Este chamado risco tem um nome, moderado, agressivo, outros chamam de, o alto risco vai chamar de agressivo. Aí você tem que ver onde é que esses fundos de investimento investe, para você analisar se ele vai ter risco. O que é risco? Coloquei R$ 100, no mês seguinte vai ter 80. Por quê? Porque você comprou um fundo de risco onde está investindo em ações, e aí você fala, puxa, estou perdendo dinheiro. Então, cuidado com o tipo de fundo que você está escolhendo, tá? Muito bem, agora não tem como não propor uma dorzinha para você, Marcelo do céu. É o seguinte, vamos falar só aqui, depois você vai entender. No banco, você chama de previdência privada, um fundo de previdência privada, você vai fazer um aporte. Então, você vai fazer o que é um aporte? É um depósito mensal. Aí você fala, eu fiz porque o banco já debita da minha conta, é muito legal. Primeiro mês você pôs R$ 100, o banco foi lá e descontou uma taxa de carregamento. Pasme. A taxa de carregamento ela é cobrada a cada depósito que você fizer naquele fundo. Neste exemplo, taxa de carregamento de 5% sobre o depósito. Você pôs R$ 100, ficou R$ 95. Já foi, aí o banco desconta, tem 5%. Vamos supor que ele tem um rendimento de 1%. Percebe que você pôs 100, 30 dias depois você tem R$ 95,95. Pois é. Dá enter para mim que você vai ver o resultado de 4 meses. Depois de novo R$ 100, de novo R$ 100. Olha lá, uma continha que a gente faz aí, uma continha de padaria, tá? Você pôs R$ 400 e você vai ter no fundo R$ 386. Mas não para por aí. Ainda tem a taxa de administração. Pois é. Então, vamos fazer mais uma continha. Você pode colocar tudo de uma vez que você vai entender aqui. Hoje a Selic, que é a taxa base da economia, está 14%. Digamos que você fez um regime tributário lá de regressivo, progressivo, para efeito didático, vai descontar no resgate 15%. A inflação está sendo descontada, eu fiz o cálculo, pesquisei, 8,73. A gente está em setembro de 2022, né? Certo. E que rendeu desse fundo até agora, descontando isso, R$ 3,17. R$ 3% ao ano. 3,17 ao ano, que rendeu. Aí o banco vai e cobra uma taxa de administração. Olha o seu fundo quanto vai render. Ô Marlene, mas rende menos do que a poupança esse negócio aí. É. Muito menos. Exatamente. 50% a menos. Nossa, gente. Bom, aí... Você descontando os custos, Marcelo, fica inviável. Eu achei que você ia me convencer a fazer uma previdência privada para mim hoje, Marlene. Infelizmente, não é que eu quero dizer que é o contrário, mas só que... Complicado, hein? Mas a gente vai ter uma solução, bora lá, que aqui está acelerado. Demita o seu banco. Você não precisa de um banco, de uma seguradora para você fazer o seu pezinho de meia. Esse é o gerente, ô Marlene? Hã? Esse é o gerente do banco? Você não precisa. Verdade. Acabou, você não precisa. Você vai ter... Chegando a hora de você ter o seu dinheiro de volta, você vai viver de renda, o que é que você vai fazer? Bom, não precisamos do banco. Agora, você vai falar, mas Marlene, eu já fiz. Lembra que eu falei para você? Solução para quem não fez uma previdência privada.
não faça, né? Não tem uma estratégia muito poderosa para você fazer esse tipo de investimento. Para você que já fez ou tem um plano de previdência e precisa entender, volta um pouquinho que eu quero mostrar um negócio aqui. Você fez aquele montante de prazo, tem aquele dinheiro, está na Previdência e fala: meu Deus, e agora? Chegou a hora de eu pegar meu dinheiro de volta. Oba, vou viver de renda. Então, lembra, o dinheiro que você acumulou no fundo é o dinheiro que você vai ter para a sua poupança de longo prazo. Vamos seguir. Você vai entender o seguinte: chegou a hora de eu pegar meu dinheiro, e como é que eu pego o meu dinheiro? Tem um investimento, um tipo de saída do plano, que chama renda mensal vitalícia. O que é renda mensal vitalícia? Dá mais um enter para mim. É aquela renda que a minha hora de aposentadoria chegou, estou lá naquele prazo de receber o meu dinheiro que eu acumulei, e eu quero uma renda mensal vitalícia. Então, você vai pegar teu saldo e dividir isso, o banco vai fazer isso, para o resto da vida, para você. Se você fez um plano de previdência e no dia seguinte bateu virou estrelinha, o que acontece com o fundo, Marcelo? O fundo fica para o banco. O fundo, seu saldo não fica para a família. Ué? Isso. Que legal, hein? Exatamente. Então, a gente perde até o fôlego. Cuidado na hora de você resgatar de você chegar lá para o gerente e falar assim: beleza, juntei meu dinheiro, agora bora lá que eu quero viver de renda. Muita calma nessa hora. Porque no falecimento do titular, caso você tenha colocado essa renda mensal vitalícia, você vai receber você, a sua família, no falecimento do titular, ele acabou. Tá? Eu acho super importante comentar esse ponto aí, porque é complicado. Muito Agora, importante. digamos que tem um lado bom. Ó, morreu, acabou o plano, mas tem um outro lado bom. Enquanto vocês têm o seu saldo na conta, lá na sua previdência, e o titular do plano falece, morreu, o que acontece? O dinheiro fica para a família, para os beneficiários legais e não passa no inventário. Então, eu posso te dizer que o plano é bom quando a pessoa morre, né? Aí é que está o problema. E a gente não quer morrer para ter o dinheiro, né? Não? Claro que não. É aproveitar enquanto está vivo, né? Exatamente. Então, cuidado na hora do resgate, para não fazer uma coisa errada, e também tomar um cuidado lá do tipo de plano que você vai fazer, porque tem que tomar cuidado, ler bastante as cláusulas para ver se ela te beneficia ou se te atrapalha, tá? Mas qual é, então, o grande segredo? O que a gente pode fazer de melhor, né, com a nossa vida financeira? Faça igual os grandes investidores. A melhor forma de aumentar, proteger seu capital é diversificando seus investimentos. Ou seja, não terceirize seu futuro, não terceirize seu dinheiro, tá? Qual é a regra? Aprenda. Comece a olhar os vídeos aqui do canal, comece a perceber como é que funciona essa questão de investimentos para você mesmo fazer, porque se você mandar o banco cuidar do seu dinheiro, você viu que tem uma série de providências que você precisa conhecer antes de fazer um plano de previdência. Ok? Perfeito. É isso. Isso aqui, essa parte tem? Quando a gente vai fazer, como que eu calculo se o meu plano está bom? Como que eu sei se o meu dinheiro, seja onde eu esteja investindo, né? Já que a gente criou aqui no nosso cérebro uma maneira bacana para falar, eu quero cuidar da minha família, eu quero ter essa referência de ter grana na minha aposentadoria. Poxa, eu não quero viver da aposentadoria, eu quero ter um dinheiro extra, né? Então, você pode
Ah, eu não sei como calcular isso. Aqui no site, aqui, tanto no site do Marcelo quanto no próprio canal, ele explica bastante como calcular Sim. rendimento, tudo no Tesouro. Aí eu estou só reforçando aqui, porque eu não sei fazer nada disso, Marlene. Entra no canal do Marcelo, que aqui está a informação de como é que você faz investimentos em tesouro, por exemplo, que é renda fixa. Aí não tem erro, não está pagando para banco para você investir. Tá? Marlene, para você Oi. ter uma ideia, praticamente toda terça-feira, quando tem a live eu e o Moreto, a gente entra no site do Tesouro para ensinar o pessoal. A gente está É, massacrando. Toda terça-feira a gente fala, nossa, de novo eles estão no site do Tesouro Direto. Gente, exato. é fundamental você aprender. É, porque é assim, quando você faz um fundo de previdência ou um fundo de renda fixa, o que o banco faz? Os bancos, né? Não é só um banco. O que o mercado financeiro faz? Compra títulos do tesouro dentro da carteira. Então, caramba, se informa um pouquinho, né? Não deixa na mão de um banco, de terceiros, a sua independência financeira, a sua riqueza, a proteção da sua família. Então, eu não sei o que fazer. Entra no site do Tesouro, porque no Tesouro você está sempre com taxas de mercado atualizadas. Então, eu gosto muito dessa referência para você que está começando agora, não sabe muito bem como calcular isso, puxa, quanto rende. Dá uma olhadinha no site do Tesouro, que lá eu acredito que vai poder ajudar bastante. Com certeza, Marlene. Marlene, Acabei, não falei para você que a gente ia atender. Quem tem muito bom. previdência, quem não tem, quem tem o Ó, empresarial. sensacional essa aula, Marlene. É, gente, a Marlene, como eu falei para vocês, ela é especialista nessa área de previdência privada. Ela já trabalhou do outro lado, ela vendia previdência privada em banco, sabe tudo sobre esse assunto. E Marlene, você tem um curso sobre isso para quem quiser se aprofundar mais no tema, né? Tem. Eu tenho um curso que está numa plataforma de negociação de cursos que chama Udemy, né? E lá eu tenho este tema com um pouco mais de avanço, um pouco mais profundo, né? E aí acredito que pode contribuir mais com vocês. Não, legal. Queridos, a descrição, na descrição desse vídeo aqui, tem o link para você acessar esse curso da Marlene, tá bom? Então, a gente teve essa aula. Gente, teve duas dicas que ela deu aqui. Duas dicas que ela deu, hein? Da questão do imposto de renda e qual a melhor opção, VGBL ou PGBL. Só essas duas dicas dela, você não tem noção o valor financeiro que tem essas dicas que ela deu para você. Porque uma decisão errada dessa, você roda e roda bonito lá na frente, né? Marlene, quero te agradecer demais por essa verdadeira aula que você deu pra gente aqui hoje. Top! Sempre que você quiser, o canal é teu, Marlene. Volta aí para o nosso público. Não perca uma oportunidade. Quem tiver interesse em saber mais sobre previdência privada, eu recomendo. Faz o curso aí com a Marlene Zerbato, que é fera no assunto. Obrigado, Foi Marlene. um prazer. Obrigada. Também conte comigo. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.